Neste vídeo, vou elencar de forma sintetizada minhas contribuições, bem como de alguns de nossos autores, como deve ser o nosso comportamento como futuros professores da ocorrência das variedades linguísticas no ambiente escolar, de como deve estar voltado o ensino da unidade na diversidade linguístico-cultural, bem como o ensino de português na escola. Bem, o professor deve estar consciente da presença de alunos de fala diferente sentado no banco das nossas escolas. Infelizmente, esses alunos ainda são tratados com desprezo, ou seja, de forma preconceituosa e com o estigma de não saberem falar o português corretamente. Um dos papéis do professor é de ensinar ao aluno da importância quanto aos usos das duas variedades. A variedade não padrão, referente à linguagem que utilizamos cotidianamente em casa, nas rodas de conversa, com os amigos. E a variedade padrão, que é a que usamos em determinadas situações, como, por exemplo, um discurso público, a apresentação de um artigo, de uma monografia e outros exemplos afins. Essas formas são aceitas sim, desde que não haja prejuízo de significado. Nenhuma sociedade ou comunidade falam da mesma forma. Todas as línguas variam, segundo Pocente. As línguas, segundo ele, fornecem meios de identidade social. Ele afirma ainda que as variações linguísticas são consideradas são condicionadas por fatores internos da língua ou por fatores sociais, ou por ambos ao mesmo tempo. Essas duas variedades são e devem ser utilizadas pelos falantes. Só depende do momento, a ocasião em que se deve utilizá-las. Portanto, cabe ao professor oferecer condições para que o aluno aprenda a linguagem do português padrão que lhe será exigido em outras situações de interação. Bem, agora vamos falar um pouco das variedades linguísticas e seu tratamento na escola e na sociedade. Podemos considerar essas variedades, segundo Geraldi, como marcas de uma determinada comunidade de falantes. Ou seja, essas marcas, esses falares, sotaques diferentes que diferem, identificam indivíduos de uma comunidade de falantes. Infelizmente, a escola, lugar onde ocorrem as aprendizagens, tem dado lugar ao preconceito, reprovação e humilhação. E esse preconceito, segundo Bortoni, ocorre não somente por causa dos registros de fala da variedade de menor prestígio, porém estudos de outra ordem têm mostrado e chamado a atenção para as relações de poder envolvidas no quadro das variedades linguísticas. Ainda segundo Bortoni, uma pedagogia que é culturalmente sensível aos saberes dos educandos está atenta às diferenças entre as culturas que eles representam e a da escola e mostra ao professor como encontrar formas efetivas de conscientizar os educandos sobre essas diferenças. Porém, na prática, isso ainda é um desafio. Inseguro, os professores ficam sem saber como e ou quando corrigir. O preconceito é ainda maior quando essas variedades desprestigiadas pertencem a uma classe social também desprestigiadas. Porém, em nossos estudos, aprendemos ainda que os supostos erros de português ocorrem mesmo na fala de indivíduos de maior prestígio, ou seja, as regras exigidas pela nomenclatura
pelos gramáticos nem sempre são obedecidas pelos falantes de classe social de maior prestígio. Porém, em nossos estudos, entendemos que a língua sofre alterações tanto internas quanto externas. Ou seja, em uma mesma região, ocorrem registros de falares diferentes por causa da influência de indivíduos de outras regiões e ou culturas que se instalam em uma determinada região e levam suas contribuições linguísticas, resultando nos dialetos, nos sotaques e nos falares diferentes. Interessante notarmos que os falares diferentes sempre contam a história de um povo, quais contribuições linguísticas um povo colonizador leva a uma determinada comunidade, quais traços de herança linguística um povo leva a uma outra comunidade. E aí nos vem a pergunta: quais traços de herança linguística nos foi deixado no tempo do Brasil colônia? Em relação ao ensino de português na escola. O objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou seja, o de criar condições para que ele seja aprendido. Podemos dizer que as crianças que recebemos no banco das nossas escolas não vão aprender o português, ou podemos dizer a nossa língua materna, pois a escola já recebe alunos que já sabem falar o português. É interessante dizer que as condições sociais ou materiais não interferem no aprendizado de uma criança em relação ao ensino de português. Ou seja, que mesmo crianças de classes sociais desprivilegiadas aprendem a falar o português. É claro que umas apresentam em seu vocabulário um vocabulário mais expressivo, com melhor dicção, mas isso depende, por vezes, do ambiente, da forma com que são estimuladas. O fato é que elas já sabem falar o português. E o que ensinar então? Em um dos nossos artigos estudados nessa disciplina, Pocente verificou em uma de suas pesquisas registros da variedade não padrão na fala de professores de antecedentes rurais e, diante disso, como identificar um suposto erro na fala de um aluno se o professor o utiliza em seu próprio repertório. Se o professor não consegue identificar as diferenças em sua fala, tampouco se conscientizará das mudanças a serem trabalhadas. Diante desse fato, cabe ao professor trabalhar mais com a leitura em sala de aula, para que o aluno tenha mais contato com a forma escrita da língua portuguesa, sendo feitas as devidas intervenções no ato da leitura, para que não se fragmente o raciocínio e para que o próprio aluno identifique as diferenças e identifique-as quanto às mudanças que devem ocorrer. Em relação ao estudo que tivemos, cabe dizer que a nós, futuros profissionais das letras, conscientizar-nos das diferenças linguísticas existentes e de como tratá-las em salas de aula, respeitar as diversidades, saber ensinar o português diante das transgressões da norma culta, termo melhor utilizado para se identificar as diferenças. E como diz Bagno, são apenas diferenças entre variedades de uma língua, e ainda de que a língua não deve ser muro de separação e preconceito, mas que ao nos valermos da língua, seja ela instrumento de libertação, pois somos cidadãos de uma mesma sociedade, com o objetivo de partilhar ideias de forma coletiva, unidas por um traço comum. A língua de um povo é um bem cultural. As gírias, os sotaques, a língua da comunidade marginalizada deve ser tratada com prestígio. As diversidades de língua,
A diversidade de línguas enriquecem o vocabulário de uma comunidade de falantes. O que empobrece é o preconceito. Portanto, importa que aceitemos e cultivemos nossos falares que nos identificam em nossas comunidades de falantes.